Olá, turmas! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson, de língua portuguesa, e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos aprender hoje? Então, nosso objeto de conhecimento, colocando aí para vocês, estratégias de produção, planejamento e participação em debates regrados, discussão oral. Então vamos conhecer esse gênero que faz parte da nossa oralidade, exatamente em momento que nós trocamos ideias, defendemos pontos de vistas, certo? Especificamente, debates regrados, definição, elementos constitutivos, regras e objetivos, diferentes papéis em um debate regrado, debatedor, espectador, apresentador, mediador, juiz ou avaliador, contexto e informações pertinentes, posicionamento e argumentação, ética e respeito e, claro, temas amazônicos e nacionais. Esse é o nosso detalhamento. Agora vamos à nossa aula. O debate é exatamente um texto em que nós fazemos a troca, né? Fazemos ali a troca de conhecimentos e colocamos em evidências pontos de vista diferentes. A evidência desses pontos de vista, dessas ideias diversas, são o que geram o debate, porque ao evidenciar um ponto de vista, uma ideia, forma como você pensa, você precisa argumentar, defender esse ponto de vista. Então esse é o princípio do debate, essa troca de ideias, esse embate entre pontos de vista diferentes, certo? Entre formas de pensar diferentes. Então vamos aprofundar um pouco mais esse nosso conhecimento sobre o debate com o nosso texto. Colocando aí para vocês, olha só, o que é o debate? O debate é um texto argumentativo oral. Então, argumentativo, gente, é um texto que vai ter argumentos. Oral é aquele da fala, ok? Caracterizado pelo discurso persuasivo, ou seja, que busca tentar convencer você de algo, cujo propósito é convencer o interlocutor, os interlocutores com quem se está debatendo sobre a validade da opinião defendida. Por conta disso, os debatedores precisam planejar seus discursos, acionando uma série de argumentos de acordo com o movimento argumentativo que deseja tomar. Então, quando falamos aí em movimento argumentativo, estamos falando em um movimento em que, ao ser exposto ao debate, ao ser exposto a determinado ponto de vista, determinada forma de pensar, você pode concordar, pode discordar ou, de repente, pode fazer uma ponderação. Pode concordar em determinado elemento e discordar entre outro. Isso seria aí o ponderar, certo? Então esse é o movimento argumentativo, de concordância, discordância ou uma ponderação, ok? Então, apresentando aí para vocês um esquema do nosso debate que fica como síntese para que a gente possa compreender bem o que é esse gênero discursivo, colocando aí. Observe que o nosso esquema aponta aí o debate, certo? Texto argumentativo oral, você pode visualizar aí no centro do nosso esquema. O argumentativo entre chaves, você percebe exposição e defesa de uma opinião sobre temas variados, certo? Essa exposição, essa defesa, ela ocorre por meio da fala, da oralidade. Por isso que quando falamos em debate oral, debate que vai ser travado, ou seja, que irá ser realizado por meio da fala, certo? Então esse gênero, ele é típico da oralidade, ele faz parte dos gêneros em que nós utilizamos mais na fala, né, no apresentar, ok? Então, vamos aí conhecer um pouquinho mais sobre o nosso gênero, sobre o nosso texto, vamos evidenciar as marcas linguísticas, ou seja, as palavras que são selecionadas, as formas verbais de preferência. Então, colocando aqui do lado as nossas marcas linguísticas, quais são
essas marcas? Nós vamos ter exposição de pontos de vista, de ideias diferentes, de formas de pensar diferentes. Então, percebo que ponto de vista é algo muito particular. A maneira como eu penso sobre determinado assunto, a ideia que eu tenho sobre determinado assunto, determinada temática é uma. E ela pode ser diferente da ideia que você tem. Você pode pensar de uma forma completamente diferente, e isso é saudável, e isso faz parte também da natureza humana. Todos somos diferentes, então todos podemos ter ideias e pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes. Ok? Outra marca bastante importante, ou seja, outra marca que está presente é o uso de argumentos, ou seja, aquilo que eu utilizo para defender o meu ponto de vista. E aí, claro, eu vou selecionar diversos tipos de argumentos, eu posso contar uma história, eu posso pegar a citação de uma pessoa conhecida, uma autoridade em algum assunto, um cientista, se de repente o meu tema for relacionado à ciência, eu posso, a ciência, vamos pensar, na área da saúde, estou falando sobre uma doença, eu posso trazer o argumento, ou seja, a fala de um cientista que estudou, que pesquisou aquela doença, para embasar o meu ponto de vista, para defender o meu ponto de vista em um debate, ok? O uso de linguagem formal ou informal, e aqui, claro, você tem que prestar atenção no contexto. Linguagem formal ou informal, a depender do contexto, certo? E dos participantes também, ok? Então, se um contexto é formal, se você está em um ambiente, vamos pensar aqui, um ambiente acadêmico, numa universidade, certo? Se você está em uma reunião com colegas de trabalho, em uma empresa, esses contextos são formais. E por serem formais, qual é a linguagem que será utilizada? A linguagem formal, aquela que vai estar mais voltada para as regras gramaticais, para a linguagem culta. Agora, se for um debate, de repente, que acontece num churrasco, em uma atividade com os amigos, um local mais descontraído, de repente vocês foram para um lanche, vocês foram passear em algum local, esse contexto, ele é um contexto informal. Então aqui você não tem aquele compromisso grande com a linguagem, com a formalidade, certo? Então a linguagem coloquial, a linguagem informal pode estar presente. Mas se o contexto é formal, a gente lembre sempre linguagem formal, norma culta, norma padrão, certo? É como a roupa. Se você vai para uma festa de casamento, um contexto formal, você vai utilizar a mesma roupa que você iria para uma praia, a mesma roupa que você usa para tomar um banho de rio? Não, a roupa é completamente diferente. Assim é a linguagem. Contexto formal, roupa formal, linguagem formal. Certo? Agora, para que a gente possa compreender bem esse gênero, é claro que a gente tem que ter contato com ele. Então eu vou convidar vocês agora para assistir um debate sobre uma temática muito curiosa e que levanta muitos questionamentos em paz, na sociedade e entre as pessoas também que costumam assistir ou jogar esse tipo de entretenimento, que é exatamente jogos, certo, de videogames e filmes que possuem cenas violentas. Será que essas cenas violentas, esses videogames, esses jogos que apresentam cenas violentas, será que eles influenciam nos jovens, adolescentes, nas crianças? Será que eles exercem algum tipo de influência? Então o debate que nós vamos assistir vai tratar exatamente sobre essa questão, vai trazer essa temática, essa influência. Será que ela existe? Será que ela não existe? Então vamos assistir e ver o que os nossos debatedores irão apresentar, certo? Então vamos ao nosso debate. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Pedro e serei o mediador do nosso debate sobre o tema: os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças? Para debater este tema, nós temos aqui dois convidados, João e Maria, que são pais dedicados e preocupados com a educação de seus filhos. Hoje, o nosso debate possui algumas regras, então temos que estabelecê-las agora neste início. Primeiro, peço que todos respeitem o turno de fala de cada debatedor.
Isso significa que cada um terá um tempo máximo de 40 segundos para expor suas ideias em cada turno. Segundo, é extremamente importante que evitemos qualquer forma de xingamento ou ofensa durante o debate. Estamos aqui para trocar ideias e enriquecer nosso conhecimento. Agora, vamos ouvir as opiniões dos nossos debatedores, começando por Maria. Obrigada. Bem, eu acredito firmemente que filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças. E expor essas crianças a imagens e ações violentas pode sim incutir nelas uma visão distorcida do mundo, levando um comportamento agressivo, certo? E até uma falta de empatia. Bom, eu vou ter que discordar dessa informação. Eu acredito que a influência de videogames, violentos sobre as crianças é um pouco exagerada. Até a própria mídia ela faz isso, esse exagero todo. Há muitos fatores, outros fatores que vão moldar o comportamento de uma criança, como educação familiar e a própria interação social. Culpar exclusivamente os filmes e videogames é simplista, e não leva em consideração a diversidade de experiências que cada criança vai vivenciar aí no decorrer da sua vida. Olha, eu compreendo o seu ponto de vista, certo? Mas os filmes e videogames violentos estão presentes no cotidiano dos nossos filhos e mais de uma forma muito mais intensa, certo? Essas imagens podem ter um impacto negativo e duradouro na formação de valores, de atitudes dos nossos filhos. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria, em 2016, fez um estudo onde diz que os videogames não deveriam, certo, ter humanos ou alvos vivos e muito menos premiar, pontuar por matar. Por quê? Porque isso ensina as crianças a associarem prazer, sucesso, poder a uma habilidade de causar dor e um sofrimento a outros. Então isso não é legal. Inclusive, a entidade foi encontrada uma ligação significativa, certo? Entre jogos violentos em geral e pensamentos agressivos, sentimentos de raiva. Então a gente já pode ter uma noção. E aí é nossa responsabilidade, certo? De proteger as nossas crianças, os nossos filhos, de um conteúdo prejudicial. Olha, eu vou ter que discordar novamente da colega, Porque a Academia Americana de Pediatria está um pouco equivocada. Nós temos aí estudos mais recentes, como da Escola de Saúde Pública de Harvard, que afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos. Mas esses efeitos, eles são quase sempre bastante pequenos, Isso não significa que alguém sairá por aí agredindo as pessoas ou matando alguém, Eu concordo, sim, que nós devemos proteger as nossas crianças, mas também é importante ensiná-las a distinguir, entre a ficção e a realidade. Então, expor as crianças a uma variedade de experiências culturais, incluindo filmes e videogames, pode estimular a imaginação, a criatividade também, e até mesmo promover discussões sobre questões éticas. É fundamental equilibrar o acesso a esses conteúdos com a orientação adequada dos pais e educadores. Muito bem, agradeço a participação de todos. João, muito obrigado. Obrigado, Maria. Tivemos a exposição de pensamentos, de pontos de vista diferentes e que nos ajudaram a enriquecer mais a nossa discussão e o nosso pensamento e reflexão sobre este tema. Até a próxima, pessoal. Muito bem, gente. Então, acabamos de assistir ao debate. E aí, vocês concordam, discordam? Filmes e videogames com cenas violentas podem influenciar no comportamento das crianças e adolescentes? O que vocês acham? Então eu percebo que esse foi o questionamento, foi a grande questão do nosso debate, em que nós tivemos dois participantes que ali trocaram pontos de vista, ou seja, apresentaram pontos de vista diferentes, opiniões diferentes em respeito a este assunto, Então abordaram essa questão, colocaram o seu ponto de vista em evidência e, claro, fundamentaram esse ponto de vista com argumentos, e argumentos válidos, argumentos importantes, que buscavam aí
validar, defender, ou seja, tornar com que esse ponto de vista fosse relevante, convencendo outras pessoas, né, de que há um fundamento de verdade, que a pessoa que apresenta o ponto de vista está certa. E aí, claro, nós tivemos toda uma dinâmica no desenvolvimento desse debate. E é sobre essa dinâmica que nós vamos abordar agora. Então, primeiro, perceba que o nosso debate tem início, meio e fim, certo? Então, ele tem um momento de introdução, o seu momento de desenvolvimento e o seu momento de conclusão. Vamos começar analisando a introdução nessa dinâmica. Então, a introdução, o que nós vamos ter neste primeiro passo, nesse primeiro momento? Vocês percebam que neste primeiro momento nós temos aqui exatamente os nossos envolvidos, ou seja, nossos debatedores, e percebam que nós vamos ter aqui, olha só, colocando aqui para vocês, exatamente a apresentação do tema, certo? Sobre o que o debate irá falar. Então, perceba que nós temos essa apresentação do tema sobre a questão dos filmes e videogames com cenas violentas e a influência que eles exercem sobre as crianças, sobre os adolescentes, certo? Outro ponto importante nessa introdução foi exatamente a apresentação dos participantes. Vocês viram que o mediador do debate, né, o Pedro, uma pessoa desconhecida de vocês nunca viram na vida, apresentou os nossos debatedores, as pessoas que estão envolvidas, falou quem essas pessoas eram, apresentou o nome, né? Então percebe que aqui nós tivemos o debate entre pais, né, que são responsáveis por crianças e adolescentes. Ok? E outro ponto importante nessa introdução, nessa dinâmica, foi a definição de regras. Então, todo debate envolve regras específicas, principalmente aqueles que são televisionados, aqueles que possuem um contexto formal, como esse aqui que nós acabamos de assistir, que foi apresentado durante aqui a nossa aula, certo? Então, o que percebo? Por ter um contexto televisivo, por ser um contexto formal, as regras foram bem definidas. Claro que em contextos informais, essas regras não ficam tão claras, mas elas são subentendidas, principalmente com relação ao respeito da fala entre um participante e outro, certo? Então, percebo que aqui, por ser um contexto formal, a gente tem uma definição de regra bem clara, certo? E essas regras, quais foram? Colocando aqui para vocês, olha só. Primeiro, respeito ao turno de fala de cada debatedor. Então, o debatedor, a pessoa que está participando do debate, a questão do respeito ao turno de fala é importante para que o debate possa ser compreendido por quem está assistindo. Imagina que em um debate, numa situação como essa, como nós tivemos aqui, colocando aqui o nosso debate, os nossos debatedores e o mediador, nessa imagem, imagine se nessa imagem aqui que nós temos, nós tivéssemos um falando ao mesmo tempo que o outro. O que iria acontecer? Seria algo incompreensível, né? Então, a gente pode observar, colocando a imagem aqui bem extensa para vocês visualizarem o nosso contexto, olha só. A gente pode observar que é um contexto formal, então essa regra, ela precisa ser seguida. Imagina você está assistindo a um programa, a um debate televisionado na TV e as pessoas, os participantes falando ao mesmo tempo. Fica incompreensível, ou seja, você não consegue compreender o que o outro está falando. Esse ponto é importante porque quando a gente fala em turno de fala, pessoal, nós estamos falando do momento em que cada pessoa fala. Percebe que a Maria, ou seja, a debatedora de número 1, teve o momento dela. Ela teve o momento de falar. Então, tivemos um turno de fala específico para ela. Colocando aqui, olha só, que foi o primeiro, a palavra foi passada para ela. Então, o turno de fala 1 foi da Maria e ela apresentou o seu ponto de vista, ela colocou ali, expôs o que ela acredita, a opinião dela em relação ao tema. Percebe que ela se posicionou de forma afirmando que filmes e videogames com cena violenta influenciam sim no comportamento. Ela diz, olha só, eu acredito firmemente, olha a palavra que ela utiliza, firmemente. Então ela marca bem a posição, que filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças, ok? Quando ela terminou de falar, o que aconteceu? A fala foi a vez do outro debatedor falar, que é exatamente o turno de fala 2, certo? Que foi do nosso personagem aqui, do nosso debatedor, que discordou. E percebe que ele já utiliza a palavra discordo dessa afirmação.
Então ele já se posiciona de forma contrária ao que a outra debatedora apresentou ao ponto de vista. Isso é o movimento argumentativo. Percebam que a debatedora de número 1 expôs um ponto de vista e o nosso debatedor de número 2 fez um movimento argumentativo. Ele concordou, discordou ou ele fez uma ponderação? Ele discordou. Então ele fez um movimento argumentativo aqui de discordância. Ele já começa marcando pela palavra discordo, utilizando o verbo aí. Eu discordo dessa afirmação. Eu discordo desse ponto de vista. Aí ele diz, acredito que a influência de filmes e videogames violentos sobre as crianças é exagerada. Então percebo que é um posicionamento diferente. Então percebam, cada um tem um posicionamento distinto e a gente percebe aqui também que cada um teve o seu momento de apresentar o seu posicionamento, o seu ponto de vista e os seus argumentos. E percebe que o turno de fala sempre foi alternado. Um falava, o outro falava, sempre respeitando, nenhum deles interferiu ou interrompeu o outro durante a sua fala. Então essa foi a regra que foi bem seguida, ou seja, que ficou bem clara aqui. Outra regra que foi apresentada também aqui no desenvolvimento do nosso debate, na introdução, colocando aqui para vocês, foi a questão do tempo. Certo? Então percebe que o nosso mediador falou que o tempo, certo, seria de 40 segundos para expor as ideias. Então esse foi o tempo que foi dado para cada um falar, ok? Expor a sua ideia no seu turno de fala. E outro ponto importante foi exatamente proibição de xingamento ou ofensa durante o debate. Então percebam que o meio televisionado, o público-alvo, ou seja, as pessoas que iriam assistir esse debate, provavelmente são pessoas adultos, pais, pessoas que cuidam de crianças. Então percebo que por cuidar tem que dar exemplo também. E imagina você ter um debate em que um a todo momento xinga um outro, coloca uma palavra que não é agradável, que desqualifica o outro. Percebo que isso daí não é legal, não é saudável em um debate. E essa regra também foi seguida no nosso debate, você pode observar isso, não houve xingamento de nenhuma espécie entre os debatedores. Ok? E o desenvolvimento? E aí, claro, o desenvolvimento é a parte mais importante do nosso debate. Por quê? É nesse desenvolvimento que nós vamos ter o ponto de vista. Cada um, né, colocou o seu ponto de vista e também os argumentos que foram apresentados. Então, ponto de vista e argumento são ali os elementos essenciais de um debate. Então, percebo que eles são apresentados exatamente no desenvolvimento, nessa alternância dos turnos de fala. Na sequência dessa dinâmica, a gente percebeu a conclusão. A conclusão foi exatamente o ponto de agradecimentos, há debates em que nós podemos ter também considerações do mediador. O mediador ali apenas agradeceu os participantes, né, informou que o debate foi muito rico, foi muito produtivo, certo? Então, os agradecimentos ocorreram exatamente na finalização do nosso debate, certo? Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui, dessa dinâmica do debate, foi exatamente a linguagem que teve uma preferência. Qual foi? Linguagem formal. Então, no nosso debate televisionado, você percebeu que os nossos personagens utilizaram uma linguagem formal, uma linguagem culta, uma linguagem mais próxima ali das regras gramaticais, certo? Por que se escolheu a linguagem formal? Porque o contexto é formal. A gente observa pelo cenário, observa pelas roupas dos participantes, pelo modo como eles se comportaram. Então, tudo isso traz formalidade para o debate. Ok? E como todo texto escrito, um texto que possui uma marca de oralidade, que se manifesta, que se realiza na fala, gente, ele também tem um planejamento. Mas como assim, professor, um planejamento? Não é só chegar e falar, expor o ponto de vista, os argumentos? Não. Principalmente quando o contexto é formal, como o debate que nós assistimos, ele possui, sim, um planejamento. Esse daqui é um modelo de um roteiro de planejamento de um debate que pode ser utilizado para organizar as ideias, para organizar o desenvolvimento do debate e também que um debatedor pode utilizar
para se preparar para o debate. Vamos conhecer em detalhes? Então vamos para a nossa cartela. Olha aí, primeiro ponto do nosso planejamento. Esse planejamento, gente, é um planejamento que nós apresentamos como modelo. Podem existir outros também, mas na essência nós vamos ter esses pontos em um roteiro de planejamento. Então, primeiro, o tema. Qual será o tema do nosso debate? A influência de filmes e videogames nas crianças, o desmatamento na floresta, certo? A legalização das drogas. Então, são temas muito amplos que podem ser discutidos em um debate. E aí, claro, nesse primeiro item seria apresentado o tema. Questão do debate. A questão é aquela pergunta que você pode responder sim ou não e que ajuda o debate a ser desenvolvido, certo? Como nós tivemos uma questão no nosso debate que foi respondida, né? E outras questões podem ser colocadas no desenvolvimento, ou seja, de um debate, né? A questão da diminuição da maioridade penal, né? A maioridade penal deve ser diminuída, né? Que é uma discussão que já acontece há muito tempo em nosso país e que nós temos diversos pontos de vista e já gerou muitos debates. E aí, claro, se você tem uma pergunta como essa para um debate, aí você tem que marcar a sua posição. Sim, não, certo? Poderíamos ter aí também um mais ou menos, que seria a questão da ponderação, né? Que você concorda em alguns pontos e discorda em outros pontos, certo? Mas nesse modelo aí de planejamento nós temos apenas o sim e o não, certo? Então percebam que nós temos aí esse desenvolvimento nessa primeira parte, nessas 3 primeiras partes. Na sequência, temos o ponto de vista, que seria o que neste local aí? Evidenciar aqui o motivo de ser contra ou favorável ao tema, certo? Ah, eu sou favorável à diminuição da maioridade penal. Eu não sou favorável à diminuição da maioridade penal. Então, são pontos de vista diferentes que você pode colocar aí nesse ponto no roteiro de planejamento. Em sequência, olha só, os argumentos, elencar os argumentos que defendem um ponto de vista. E aí tem uma especificação no mínimo 3, mas isso daí é apenas algo ilustrativo. Você pode defender, de repente, com apenas um ou mais de 3 argumentos, certo? Isso vai depender do quê? Vai depender da força do seu argumento. Então, se você tem um argumento muito forte para defender o seu ponto de vista, somente ele basta, certo? Mas, se você precisa elencar mais argumentos, trazer mais questões, aí, claro, você vai ter uma seleção maior. Quanto mais argumentos, mais forte, ou seja, mais, vamos dizer, mais capacidade você vai ter de convencer outra pessoa sobre o seu ponto de vista, ok? Agora vamos analisar os planejamentos que foram realizados pelos nossos debatedores. Então vamos colocar aqui, olha só, o primeiro planejamento da nossa debatedora de número 1. Percebe que a gente tem o tema, né, do nosso debate, a influência dos filmes e videogames com cenas violentas no comportamento das crianças, a questão se esses filmes e cenas eles influenciam ou não, e a gente percebeu que a nossa debatedora aqui, claro, colocou o seu ponto de vista e colocou os seus argumentos. Então vamos observar em detalhes, vamos lá colocando aí o planejamento. Olha só, então o primeiro ponto a gente já sabe qual é o nosso tema, vamos seguir aí o nosso planejamento. Tivemos o questionamento do nosso debatedor, que foi o mesmo para o outro, olha só, os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças, apresentando aí para vocês a questão do debate, foi essa. E aí a nossa debatedora respondeu o quê? Que sim, essa foi a resposta dela. Então essa é a posição da debatedora, sim. Então percebam que ela evidencia esse ponto de vista e o que ela diz, o que ela afirma com as suas palavras. Olha aí o ponto de vista. Os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças. E para defender esse ponto de vista, olha os argumentos que ela utilizou. Geram visão distorcida do mundo, levando a comportamento agressivo e falta de empatia, impactam negativamente a formação dos valores
E número 3, olha só, a Academia Americana de Pediatria afirma que os videogames violentos ensinam as crianças a associarem prazer e sucesso à habilidade de causar dor e sofrimento. Observem que o terceiro argumento que ela apresenta é o argumento mais forte. Então, a organização dos argumentos é importante. Você vai de um argumento que seria um argumento não tão forte para um que seja o mais forte. O último, ela utiliza um argumento de autoridade. Ela utiliza a academia, ou seja, a Associação de Pediatria Americana, que fez um estudo e afirmou que existe essa influência. Ok? Esse é o argumento mais forte que ela apresentou. Agora vamos observar, vamos analisar o roteiro de planejamento do nosso segundo debatedor, certo? Também é um pai e ele apresenta esse roteiro aqui de planejamento. A mesma temática, a mesma questão, porém uma posição diferente. Então percebe que ele faz um movimento argumentativo de discordância, ele discorda da debatedora de número 1. A questão do discordar do debate, gente, é até interessante, porque se você não tiver essa discordância, o debate realmente ele não acontece. Então tem que ter pontos de vista diferentes, tem que ter pensamentos diferentes para que o debate ocorra. Vamos analisar em detalhes o roteiro, como o nosso debatedor de número 2 se preparou para o debate? Então vamos lá. O tema é o mesmo, já vimos, a questão do debate é a mesma, se os filmes e cenas, certo, os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças, e aí a partir da posição que nós vemos que há uma diferença. O nosso debatedor de número 2 diz que não. E aí o ponto de vista que ele evidencia, a influência de filmes e videogames violentos sobre as crianças é exagerada. Então ele acredita que isso é um exagero, que isso não existe. E quais argumentos ele trouxe para defender o ponto de vista dele? O que ele diz? Ele diz que há muitos fatores que moldam o comportamento de uma criança, como a educação familiar e a interação social. Ele diz que estudos mais recentes, como os da Escola de Saúde Pública de Harvard, afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos, mas que esses efeitos são quase sempre bastante pequenos. E também ele diz, os videogames podem estimular a imaginação, a criatividade e até mesmo promover discussões sobre questões éticas, certo? Então, perceba que ele apresenta todos esses pontos de vista. Ele faz também um uso de um argumento de autoridade para contra-argumentar o argumento que a outra debatedora apresentou. Então, a outra debatedora trouxe um argumento da Sociedade Americana de Pediatria. Ele já trouxe um argumento relacionado à Escola de Saúde Pública de Harvard. Então, perceba que são instituições importantes que fazem pesquisas e que trazem, né, informações relevantes. Então, perceba que ele utiliza também o argumento de autoridade para se contrapor, para dizer que o ponto de vista dele está certo? Então perceba que esse é o debate, é a troca de ideias, podemos verificar o desenvolvimento dele com a introdução, desenvolvimento, a conclusão, percebemos aí as marcas linguísticas que vão evidenciar, que vão dar forma ao debate, e você percebeu que ele é um gênero da oralidade, que tem essa função aí de fazer essa troca de ideias, de discutir pontos de vista. Ok? Então, encerramos aqui a nossa aula, certo, gente? E até a próxima.